Então, assunto novo, né? Capítulo 2 do seu livro, Expansão Marítima Europeia. Você tem que entender o seguinte aqui, ó. Chega um momento da história em que os europeus precisam de novos mercados consumidores, de novos mercados fornecedores de matéria-prima, tá? E vão fazer isso encontrando novos territórios. E como se encontram novos territórios? Explorando novos territórios, tá? Então, para fazer isso, era importante se lançar ao mar. Buscar no mar territórios até então desconhecidos e, de importante também, os europeus precisavam encontrar um caminho marítimo que levasse até as Índias. Vejam só, olha aqui para o seu livro, ó. Nós estamos na página 30, certo? Vejam aí algumas imagens medievais, imagens feitas na época, que mostram aqui, ó, os continentes que se conheciam até então. O continente europeu já era conhecido, a Ásia também já era conhecida, esse território aqui, a África já se conhecia, a África também, e a região da Índia, da China, que está marcada aqui nessa outra parte. Então, nesse momento da história, o homem não conhecia ainda a América. E por quê? Simples, porque a América ainda não havia sido descoberta, tá? Então, o europeu daquele momento histórico ainda não conhecia a América. A América ainda não havia sido descoberta. Só se conhecia a própria Europa, a Ásia e a África. Então, tá faltando aí território para ser descoberto. Ainda falta descobrir a Oceania, falta descobrir a própria América. Agora, como é que foi que isso aconteceu? Então, para entender como aconteceu a descoberta da América, nós estamos aqui para estudar esse momento histórico. Beleza? Muito bem, ó. Continuando então. Então vejam nesse mapa aqui, ó, que é um mapa feito na época também, você tem lá a própria Europa, essa pontinha aqui, a África aqui embaixo, tá? E a Ásia desse lado aqui. Tudo bem? Comparem com o mapa atual, em que você vê aqui os 5 continentes, ó. A América, esse pedação aqui, a África, essa parte, Europa, Ásia, toda a Ásia e também a Oceania. Comparem os mapas, ó. Mapa atual e mapa da época. Nossa, cara, pode ver aí que não tem nada a ver. Tá bom? Tranquilo? Seguindo em frente, então, ó. Então vejam, quando você compara os mapas da época, nossa, eu tirei tudo de onde estava. Eita, nós, hein? Deixa eu voltar. Se você comparar os mapas da época com os mapas de hoje, você vê que não tem nada a ver aquela época com a atual, tá? Por quê? Porque os europeus se consideravam os donos do mundo e se colocavam no centro do universo. Então, olha só, esse mapa que eu mostrei aqui atrás, ó, mostra que a Europa, né, era o centro de todo o universo conhecido. Se você pegar um mapa medieval para analisar, você vai ver que ele até lembra um pouco os mapas de hoje, tá? Porém, é totalmente fora de proporção. Os contornos dos continentes não são exatamente iguais, né, os mapas de hoje, enfim. Por quê? Havia uma ideia de que o europeu, a Europa, né, era o continente mais importante daquela época, e o europeu se achava o bambambam, o rei do baile funk, o rei do camarote. O europeu se achava o cara mais importante do mundo e se colocava no centro desse mundo, tá? Bom, nesse momento histórico, é uma época bastante antiga, onde não se tinha geladeira para guardar os alimentos, tá? Era muito comum que os homens comessem carne estragada, já com um gosto bem ruim, tá?
E lá na Índia tinha tempero, tinha pimenta, canela, cravo, noz moscada, enfim. Qual a importância disso para a Europa? Olha, se você pegar uma carne já estragada, né, uma carne já apodrecendo, e colocar nela uma pimentinha, o gosto fica melhor. Só que pimenta só se encontrava na Índia, lá do outro lado do mundo, tá? E aí era um desafio para os europeus chegarem até a Índia para carregar o navio com pimenta, especiaria, temperos e levar de volta para a Europa. O lucro desse processo todo era muito alto. Então, para cada R$ 1 que você gastasse na viagem, você ganhava R$ 60 de lucro. Tá? Os navegantes da época eram mais ricos do que o Neymar é rico hoje. Entendeu? Tá me acompanhando? Então, isso dava um lucro muito grande nesse momento da história. Viajar até a Índia, carregar o barco com tempero, voltar para a Europa e revender gerava um lucro muito grande. Os donos dos navios eram mais ricos do que o Neymar. Imagina, né, cara? E o Neymar se acha o bambambam da parada toda, né? Muito bem. Isabela, concordo. Quem me dera ser tão rico assim. Imagina, né, cara? Enfim, ó. Vamos lá então. Então, para chegar até a Índia, tinha que contornar toda a África nesse projeto chamado de Périplo Africano. Olha aqui, ó. O Périplo Africano, portanto, era o contorno da África, de todo o continente africano, contorno feito por barcos. Você contornava pelo mar, pelo Oceano Atlântico, a África, para chegar até a Índia, carregar o seu barquinho com especiaria, revender na Europa e ficar muito rico e ter muita grana e ir para o bar e ficar no camarote. Tá me entendendo? De boa? Então, o que é que a Índia tinha que todo mundo queria? Isso aqui, ó. Olha o seu livro aí. O que tinha na Índia? Especiarias, temperos. Bom, se você for bom de geografia, você pode perguntar assim, ó. Mas, professor, por que não iam por continente? Olha o mapa aqui, ó. Então, você tem a Europa nesta região, tá? A Índia nesta região aqui, ó. Tá vendo? Por que então? Por que não se ia por continente, por terra? Porque por mar, você sabe que por mar é perigoso. O barco pode afundar, né? Você pode morrer afogado, pode morrer de doença. Vai a pé, vai caminhando, vai em caravana. Por que não se fazia isso? Porque no meio do caminho ali tinha um inimigo. Você aí que tem namoradinha, né? Tem namoradinha, vai encontrar namoradinha. No meio do caminho tá o pai dela. O que você faz? Ah, mano, o pai dela tá ali, você tá aqui, a namoradinha tá aqui. No meio tá o pai. Você quer encontrar com a namorada. O que você faz? Dá a volta no quarteirão, né? Então esse dar a volta no quarteirão era contornar toda a África para chegar até a Índia. Por quê? Porque no meio, cara, tava o inimigo. Olha o seu mapa aqui, ó. Então, Europa aqui, ó. Índia tá aqui. No meio aqui, ó, tinha o inimigo, que era o povo árabe. Eram os muçulmanos, que tinham mais armas, tinham exércitos mais fortes. Qual é a saída, então? Ó, não dá para ir andando por continente, o que é que você faz? Dá a volta no quarteirão. Ó, dá a volta na África por barco, de barco, na verdade, dá a volta na África, chega até a Índia, carrega o seu barco, volta, se o barco não afundar, e se você não morrer, lógico, você volta para a Europa, revende a sua especiaria e fica muito rico. Fácil resolver, né?
não dá para ir por terra, pela rua, porque o pai da mina está lá no meio, dá a volta no quarteirão, tá? Tudo bem que é arriscado, você pode morrer, né? O barco pode afundar, mas se você conseguir ir voltar para a Europa com um barquinho carregado de tempero, você vai revender e vai ficar muito rico e vai ter muita grana e vai ficar multimilionário. Você me entendeu? Por isso que esse ponto da história vai entrar para a história como grandes navegações, tá? Navegações porque davam todo esse contorno pela África para chegar até a Índia e ganhar muito dinheirinho, coisa que eu também gosto muito, mas não tenho. Enfim, tá bom? Olha só. Então você tem aqui, ó, deixa eu arrumar o meu texto. Você tem aqui uma passagem que fala do que se buscava na Índia. Olha, a pimenta do reino era importante, tá? Por conta do sabor, por conta do aroma, tá? Por conta de ser anti-inflamatório, por conta de ser analgésico, certo? O cravo, muito procurado também. A canela, muito procurado também, certo? Tudo tempero. Legal, gente? Tranquilo? Então, esse caminho da Europa para a Ásia era o caminho das especiarias. Por quê? O que é uma especiaria? É um tempero que você coloca na sua comida para disfarçar o gosto ruim. Tenta comer, não tenta não, eu estou brincando só, tá? Mas tenta comer uma carne estragada para ver se o sabor é gostoso. Imagina isso, né? Você vai comer uma carne, vai comer um filé mignon e o negócio está estragado. Para disfarçar o gosto ruim, o que é que você faz? Coloca um tempero, uma pimenta, né? Rala uma noz moscada por cima, o gosto fica um pouco melhor. Um pouco melhor não, né? Menos pior. Então, por conta desse valor, disfarçando o sabor ruim dos alimentos, as especiarias eram muito usadas naquele momento da história. Tá? Tranquilo, de boa. Então, olha, a região da Ásia, a região da Índia, da China, era tão importante que até um outro navegador mais antigo, chamado Marco Polo, olha aqui o nome dele, ó, Marco Polo, acaba chegando até a Índia também, chegando até a China mais tarde, e descobrindo ali um universo que até então os europeus não conheciam ainda. Tá? Responde para mim uma coisa. De que país vem... Você gosta de macarrão? Você curte macarronada? De que país vem o macarrão? Você sabe? Da Itália? Então, o macarrão é originário da China. Você sabia disso? Foi o Marco Polo, um navegante, que acaba levando para a Europa o macarrão. Hoje a gente pensa que não, que o macarrão é italiano, receita italiana. Mentira, ele é chinês. O Marco Polo visitou a China, descobriu o macarrão, levou para a Europa, fez muito sucesso e hoje a gente acha que o macarrão é italiano. Não é. Mas a pizza, meu rango favorito, minha comida favorita, a pizza sim, foi feita na Itália. Mas o macarrão é chinês, tá bom? Muito bem, de boa, assunto tranquilo, assunto muito de boa. Olha só, você tem aqui, ó, um trecho, tá? Um trecho do livro lá do Marco Polo, em que ele vai contar a viagem que fez até a China, tá bom? E aí você pode ler o textinho mais tarde para tentar entender com mais calma, porque a nossa aula é bastante curta. Vejam só, o mar tenebroso. O que é algo tenebroso? É algo que dá medo, é algo que você tem muito medo. Por exemplo, a minha sogra. A minha sogra é tenebrosa. Eu morro de medo da véia, tá? O meu cunhado
é tenebroso, porque é chato pra caramba, tá? E o mar tenebroso? O mar tenebroso era o Oceano Atlântico. Por que tenebroso? Porque despertava medo. Minha tia tenebrosa, Isabela. Eu tenho algumas que também são umas velhas chata pra caramba, né, cara? Mas o mar tenebroso era o Oceano Atlântico. Por que tenebroso? Porque despertava um medo nas pessoas. Havia uma crença na época que achava, né, os europeus da época achavam que o mar era habitado por criaturas malignas, por criaturas fantásticas, por serpentes voadoras, por monstros marinhos, tá? Então, havia muito medo de viajar por mar. Vai que uma serpente gigante chega aqui no meio do oceano e devora o nosso barco. Havia esse medo nos europeus da época, tá? Por isso o termo mar tenebroso, mar que desperta medo, tá? Muito bem. Porém, é aquela história. Por maior que seja o seu medo, se lá no final tiver dinheiro, você vai, né? O europeu da época morria de medo do oceano, morria de medo de enfrentar o mar tenebroso, mas ele pensava no quê? Pensava no lucro. Ora, eu posso ganhar muita grana viajando até a Índia. Então, se eu posso ganhar uma grana e ficar rico, ficar multimilionário, então eu vou. Dane-se o meu medo. Eu pego o medo, enfio no meio do bolso e vou, cara. Por quê? Se eu posso ficar rico, a minha vontade de ficar rico é maior do que o meu medo. E adivinha você, qual foi o primeiro país a se lançar à aventura marítima? Pensa um pouquinho. Não foi o Brasil, não tinha Brasil descoberto na época ainda. Qual foi o primeiro país a se lançar à aventura marítima? Pensa um pouquinho. Pode ver no texto, que está no seu texto aí também. Tá? Qual foi, gente? Manda aí no chat para mim. Qual foi o primeiro país a se lançar ao mar? Foi os nossos descobridores Portugal. E por que Portugal? Porque Portugal tinha um rei. Portugal é a mais antiga monarquia europeia. O que o rei faz? O rei pega o poder. O Jefferson quer o ouro dele. Eu também queria o meu, viu? Estou até hoje procurando. O que o rei fazia na época? Pegava o poder e enfiava bem no meio do bolso. Então o rei concentrava todo o poder. E o rei era muito parceiro, era muito parça, né, da burguesia rica da época. E o que a burguesia queria? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Isabela, só um dado importante, você citou no chat que você quer respeito, um dado importante, o Brasil hoje é muito mais rico do que Portugal. Sabia disso? Então a nossa vingança acabou chegando, né? Então, olha, o rei da época era amigo da burguesia e a burguesia queria buscar novos territórios para ganhar dinheiro. E o rei também era, exato, São Paulo é maior que Portugal. E o rei também era muito amigo da igreja. O que a igreja queria? Buscar novos fiéis, buscar no índio um novo fiel para a Igreja Católica. Ou seja, se esse rei conta com o apoio da burguesia, conta com o apoio da igreja, ele vai financiar a construção dos barcos. Tá? E aí, por conta disso, por causa disso, Portugal é o primeiro país da história a se lançar ao mar. Tá bom? Tranquilo, de boa, sossegado, suave na nave. Então, na história, esse momento tem um nome, tá? Que é Grandes Navegações ou Expansão Marítima Europeia, tá?
Marco inicial, 1415. Olha aqui o seu texto, ó. 1415, quando Portugal domina Ceuta, ali no norte da África, ali no Marrocos, tá bom? Olha aqui um mapa da época, que mostra a visão que se tinha do Mar Tenebroso. Olha aqui, ó, olha o oceano aqui, ó. Olha os monstros que habitavam o oceano na época. Serpentes enormes, né? Polvos gigantes, monstros marinhos, enfim. Claro que tudo imaginação, tudo mentira, mas era isso o que se pensava na época. Imagina aí, né? Você tá lá de boa, no seu barquinho, viajando, jogando lá Fortnite, jogando Fortnite, de repente vem lá uma serpente marinha e engole o seu barco. Você não ia gostar, Isabela, banda de burro, não ia gostar nem um pouco, mas era a mentalidade lá daquela época. Eles achavam que era desse jeito e não tinha quem os convencesse do contrário, né? Tudo meio atrapalhado, muita cachaça, enfim. Tudo bem? Vamos lá então, ó. Então aqui o mapa da época, né, com os monstrinhos que habitavam o Mar Tenebroso lá naquela época. Tudo bem? Olha só. Para trás, para cá. Ó. Por que Portugal foi o primeiro? Por conta disso aqui, ó. Estado centralizado. Houve em Portugal um processo de centralização política, ou seja, o rei domina todo o poder. O que o rei faz então? O rei pega o poder, enfia no meio do bolso e fala: quem manda na quebrada sou eu. O rei tem dinheiro, contrata um exército e fala: olha, quem mexer comigo eu mando prender. Ou eu mando matar. O que você prefere? Ser preso ou morrer? Tá? Mexeu com o rei, ou morre ou vai preso. Ou seja, ninguém contestava, Isabela, verdade, ninguém contestava o poder do rei. A Isa falou que o rei era o dono da biqueira. Verdade, era o dono da quebrada. Ninguém mandava na quebrada mais do que o rei. E se você mexer com o rei, tu tava prejudicado. Ia ser morto, ia ser preso. Por quê? O rei tem o poder centralizado nas próprias mãos. De boa? Beleza? Muito bem. Então, ó, por que Portugal foi primeiro? Por conta do poder centralizado nas mãos do rei, tá? Porém, não só isso. Lá em Portugal, havia toda uma escola pensada para a arte da navegação. Tá? Portugal vai criar um tipo de barco chamado de caravela. Então, a caravela era um barco pensado em Portugal, tá? Que você usando uma caravela, você podia velejar na direção contrária ao vento. Porque os barcos da época não tinham motor. Eram barcos que funcionavam com vela. Tá? O que é uma vela? Um pedaço de pano triangular, o vento sopra e empurra o seu barco. Imagina que lento que era viajar de caravela. O vento soprava, empurrava o barco e o barco ia. Mas a caravela, ela podia viajar na direção contrária do vento. Como? Fazendo zigue-zague. Ela ia, voltava, ia, voltava. Imagina o tempo que demorava para chegar até o destino. Ô Jefferson, se não ventasse, ficava parado. Que bom que no mar sempre tem um vento rolando ali. Né? Se não, chama o cunhado, manda ele soprar a vela para você. Aí o barco vai. Aí o barco vai embora. Tá bom? Muito bem. Mas ventava. No mar sempre venta. Tá bom? Se não ventar, chama o cunhado, chama a sogra e manda os dois soprarem na vela que o barco vai. Tá? Aí o barco vai rapidinho, hein? Se depender da língua da sogra, o barco vai rapidinho. Muito bem. Isabela chama minha tia. Ô Isa,
Você não é muito fã da sua tia, não, pelo jeito, né? Aquele dragão de Komodo, você quis dizer, né? Muito bem. Olha só. Então, Portugal vai criar a caravela, um tipo de barco muito mais veloz, que viajava até contra o vento. Tá bom, gente? Tranquilo? Bom, então, por conta disso, Portugal vai se lançar por mares nunca antes navegados, por mares nunca antes explorados, não é? E aí, em 1434, um navegante de nome Gil Eanes consegue ultrapassar o Cabo Bojador, onde o vento era muito forte, onde o nevoeiro era muito forte e muita gente afundava os barquinhos nessa região. Ele foi corajoso e falou: não, eu vou passar desse ponto, vou viajar além do Bojador, porque eu quero chegar até a China ou até a Índia, né? Carregar o meu barco, voltar para a Europa, vender a erva não, né? Os temperos, que são ervas na verdade, né? Vender os temperos e ficar muito rico, tá bom? Ó, matéria de boa, muito fácil, muito tranquila, hein, gente? Muito sossegado, tá bom? Bom, tem um texto aqui no meio do caminho sobre a Etiópia e o Preste João, que eu vou deixar para que você leia o texto mais tarde, tá? É um textinho, uma curiosidade, na verdade, para que você leia depois, tá bom? Olha, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tudo de bom aqui, tranquilo? Tudo entendido? Perguntas, dúvidas? A Isabela ainda continua xingando a tia dela. Ô, mulher, você é ruim. A sua tia é boazinha. Você fica aí ofendendo ela. Coitadinha da sua tia. Ó, mais tarde a aula vai para o YouTube. Tá? Eu vou postar a aula no YouTube, tudo bem? Aí você mostra para sua tia essa aula aqui. Vê se a véia vai gostar. Olha, lá na África havia todo um mercado muito forte funcionando, tá? Já havia um mercado de escravos. A gente comete um erro muito grande de achar que a culpa do escravo negro é do branco, quando na verdade já existia na época um forte mercado de negros comandado por negros. Então na África, o negro já tinha escravos negros. Quando o europeu chegou ali, o europeu branco, olhos claros, cristão, que se achava mais importante que os outros, o que o branco vai fazer? Olha, já existe um mercado de escravos nesta região, o europeu chega até ali e transforma esse mercado regional num mercado mundial. E começa a comprar negros escravos para revender lá na América, para revender lá na própria Europa. Então já havia mercado de escravos de negros, que vai ficar muito maior com a chegada dos brancos. Tá? Então eu não posso culpar o branco por ter inventado a escravidão na África, mas eu posso culpar o branco por ter aumentado essa escravidão africana. Tudo bem? Tranquilo? Olha, eu vou então encerrar por aqui, para que você possa ir para a próxima aula, tá? A gente para por aqui. A tarefa para você me entregar na próxima aula, ó, anota aí, que eu vou mandar no seu grupinho de WhatsApp, ó. Deixa eu pegar aqui o ponto. Só um segundo. Ó, atividades. Você vai copiar as perguntas numa folha e me entregar pergunta e resposta, tá? Tô pondo no seu grupinho, ó. Deixa eu achar aqui 7º ano, cadê? Páginas, tô pondo no grupo, ó. Páginas 32 é o tá ligado, tá? Peraí.
páginas 32 35 e, por fim, páginas 37. Tá? Você vai pegar o seu livro, copiar a pergunta, fazer resposta e mandar para a escola. Tá? Você pode tirar foto e mandar para o meu WhatsApp, mas eu quero que você mande a folha impressa. Impressa não, a folha manuscrita. Copia a pergunta, faz resposta, manda para mim. Tá bom? Pessoal, é isso.